Esta liturgia da palavra do 24º domingo do tempo comum, ela nos apresenta na segunda leitura, que é a carta de São Tiago, algo bem forte, quando diz assim: o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Certa vez, ouvindo uma pregação de um outro sacerdote, ele reformulou essa pergunta e devolveu para a Assembleia da seguinte maneira: você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Eu não sei vocês, mas a minha resposta é: eu sei muito mais do que eu sou. Eu sei muito sobre os ensinamentos de Deus, mas muitas vezes eu não os coloco em prática, na minha fraqueza, na minha miséria. Isso deve nos levar a duas conclusões. Nós precisamos mais de conversão, mas também precisamos ter paciência, porque o ideal nunca é igual ao real, é sempre um desafio. No entanto, precisamos meditar sobre essa temática. Você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Eu sei que eu preciso rezar, mas muitas vezes eu não rezo, tenho preguiça. Eu sei que eu preciso perdoar, mas muitas vezes eu não perdoo, eu resisto, eu alimento mágoas e ressentimentos. Eu sei que eu preciso pedir perdão, mas muitas vezes eu me fecho no meu orgulho e não peço perdão, não quero dar o braço a torcer. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso dialogar, saber ouvir, saber falar, mas muitas vezes eu não sei nem ouvir, não sei nem falar e evito ou fujo do diálogo. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso silenciar, mas muitas vezes eu vivo no barulho, eu não procuro o silêncio. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso amar, mas muitas vezes eu odeio, eu alimento mágoa, eu alimento ressentimentos. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso fazer o bem, mas em muitas vezes eu acabo fazendo o mal. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso fugir do pecado, mas muitas vezes na minha fraqueza eu acabo caindo no pecado, alimentando o pecado, deixando o pecado tomar conta da minha vida. Eu sei pelos ensinamentos de Deus que eu preciso pensar no próximo, ter uma empatia, me colocar no lugar do outro. Eu sei disso, mas muitas vezes eu não penso no próximo, penso só em mim, nas minhas vontades e caprichos e acabo caindo no egoísmo. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso mudar, me deixar converter, mas muitas vezes eu não quero mudar, eu não quero me converter, eu não quero abrir mão dos meus pontos de vista, dos meus gostos, dos meus caprichos e dos meus desejos. Muitas vezes eu sou um teimoso, no caso das mulheres, uma teimosa. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso ser justo, honesto, mas muitas vezes eu acabo sendo injusto e algumas vezes ainda desonesto. Eu sei que eu preciso reconhecer os meus erros, aprender a voltar atrás, repensar as atitudes, mas muitas vezes eu não reconheço os meus erros, eu não volto atrás, eu não repenso as minhas atitudes. Eu sei dos ensinamentos de Deus
que eu preciso fazer renúncias, mas muitas vezes eu não quero fazer renúncias. Eu sei dos ensinamentos de Deus que eu preciso cultivar na minha vida uma atitude de humildade, mas muitas vezes o que eu cultivo na minha vida é o orgulho. Aí eu pergunto para você: você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Eu sei mais do que eu sou. Sei muita coisa, mas não consigo tornar isso uma prática da minha vida. Não nos desesperemos, tenhamos paciência, misericórdia conosco mesmo e misericórdia uns com os outros. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos questiona: o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Viver a fé é um combate, é uma luta para vencermos os nossos limites, contando com a graça e o auxílio de Deus. É uma luta para nós superarmos as nossas limitações, as nossas fraquezas e contradições. E tenhamos esse bom propósito, tenhamos esse desejo no coração, porque também, como nos diz São Paulo, não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Mas São Paulo queria o bem, e nós precisamos querer o bem. A palavra de Deus hoje nos interpela. A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Não adianta ouvir falar, não adianta achar bonito, não adianta dizer que tem fé, mas essa fé precisa se tornar algo concreto na minha vida, com gestos e atitudes, com a renovação do meu coração. Por isso é preciso tomar cuidado até com essa questão de obras. Não é só realizar a obra pela obra, o ato pelo ato, a prática pela prática, mas o Santiago está querendo nos dizer que a obra precisa produzir frutos em mim, para que ela seja uma fé viva. Portanto, é bom rezar, mas esta oração, que é a obra em si, é uma atitude em si, precisa surtir efeito na minha vida e me tornar uma pessoa melhor, me amadurecer. Esta é a obra completa de Deus, da fé agindo em nós. Rezar e deixar essa oração produzir frutos em mim. Não basta só rezar e dizer, cumpri o preceito. Eu rezei, mas essa oração vai transformando o meu coração. Portanto, certas práticas, mesmo que sejam feitas, mesmo que sejam realizadas, elas são mortas, se elas não nos ajudarem na nossa conversão, se elas não nos ajudarem a repensarmos as nossas atitudes. Solenidades, procissões, no nosso tempo agora carreatas, promessas, ritos litúrgicos, leis, normas, adorações, terços, 1000 ave-marias, novenas, várias santas missas. Em primeiro lugar, elas são para nós comunhão com Deus. Elas são para nós sintonia com Deus. Elas nos ajudam a cultivar uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus. Mas, em segundo lugar, elas precisam nos favorecer na nossa conversão, na nossa mudança de vida,
na restauração do nosso interior, não por si mesma, pela obra, mas porque a obra, ou seja, a prática da fé, precisa ir me moldando, trabalhando o meu interior, fazendo eu repensar a minha vida. Não vai adiantar muito realizar práticas de fé, executar tarefas da fé, vivenciar preceitos da religião, se eles não me ajudam a melhorar como pessoa, se eles não me ajudam a melhorar nas minhas relações, se eles não me ajudam a repensar a minha vida. Não adianta dizer que tem fé, que acredita em Deus, que acredita na sua palavra, executar um monte de tarefas e ritos, e depois viver em conflito com os outros, e depois viver fazendo fofoca, mentindo, fazendo críticas destrutivas, pensando só em si, alimentando inveja, ciúme, sendo arrogante, odiando, e às vezes odiando por causa da fé, sendo moralistas, julgando os outros, condenando os outros. Religião e a própria fé em Jesus Cristo, as minhas práticas de fé, precisam me ensinar a fazer o esforço de viver melhor, precisam me ensinar a vencer os meus limites, junto com a graça de Deus. Viver a fé, viver a religião, seguir Jesus Cristo, precisa me ajudar a amar mais do que odiar, a fazer o bem ao invés de fazer o mal, a perdoar ao invés de ficar alimentando mágoas, a dialogar ao invés de alimentar desentendimentos. A minha fé deve me levar a fazer o bem, a minha fé deve me levar a ser justo, a minha fé deve me levar a silenciar, a ter paciência, a minha fé deve me levar a sair de mim mesmo e ir ao encontro dos outros. A minha fé deve me levar a partilhar e a se alegrar com o bem dos outros, ao invés de competir com o outro ou rivalizar com o outro. Esta é a fé viva. E assim nós poderemos dizer, nós sabemos disso e nós nos esforçamos para viver isso. Portanto, meu irmão, minha irmã, façamos o esforço de nos tornarmos aquilo que nós sabemos do ensinamento de Deus, de nos tornarmos aquilo que nós sabemos da verdade de Deus, de nos tornarmos aquilo que nós sabemos do amor e da vontade de Deus. Mas esse esforço nunca é plenamente mérito nosso, é sempre uma colaboração com a graça de Deus. Talvez nós somos o que sabemos só de forma negativa, porque eu também posso ser o que eu sei de forma negativa, porque muitas vezes nós acabamos nos tornando o que sabemos do conteúdo mundano. Eu sou o que sei do ódio, eu sou o que sei da mágoa, eu sou o que sei da inveja, eu sou o que sei do ciúme, da rivalidade, da maldade, do egoísmo, do orgulho, da impureza, da violência, da injustiça. Muitas vezes nós acabamos nos deixando orientar pelas redes sociais, pelas fake news, pelos videozinhos de WhatsApp, em vez de nos orientarmos pela palavra de Deus, pela doutrina da igreja. Acabamos nos deixando orientar pelos tutoriais, pelos gurus de internet, pelas modas, pelas ideologias. Muitas vezes sabemos o que é o ensinamento de Jesus, sabemos o que Ele nos pede, sabemos o que Ele nos orienta e acabamos não seguindo, ignoramos o ensinamento de Deus, fazemos como Pedro,
que acabou de ouvir todo o ensinamento sobre tomar a cruz e caminhar seguindo o Mestre, e já estava puxando Jesus para o lado, dizendo: isso não te aconteça, ou seja, eu não quero isso para mim, nem para ti. Ou muitas vezes só aceitamos o que nos convém. E o Evangelho nos lembra: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por isso a pergunta que fiz no início dessa homilia é pertinente. Você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Ou seja, nós nos esforçamos para colocá-los em prática e, colocando eles em prática, transformar o nosso coração? Somos chamados a ter a atitude do profeta Isaías na primeira leitura. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ou seja, ele acolheu a verdade de Deus, ele acolheu a palavra de Deus, ele acolheu a orientação de Deus na sua vida, ele conheceu a verdade e deixou a verdade libertá-lo. Ele conheceu os ensinamentos de Deus e deixou esses ensinamentos conduzir a sua vida, renovar o seu viver, fazer com que ele repensasse as suas atitudes como profeta. Por isso eu repito, você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Se você chegou à conclusão que muitas vezes você não é, e muitas vezes nós não somos mesmo que sabemos do ensinamento de Deus, muitas vezes nós não praticamos o ensinamento, não desanime. Força, coragem. O ideal não é igual ao real. Em nós sempre há a fraqueza, a contradição, mas aceitemos o desafio de nos esforçarmos com a graça de Deus. Aceitemos o desafio de ouvir a Deus e nos deixar conduzir por Ele, para que assim aconteça o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. Peçamos o auxílio de Deus que nos ajude a nos esforçarmos para viver a nossa fé e deixar a vivência dessa fé renovar os nossos corações. E aqui fica uma pergunta provocativa. Eu termino como iniciei. Você é o que sabe sobre os ensinamentos de Deus? Eu espero que você esteja se esforçando para ser, muito embora nós acabamos não sendo. Mas confie na misericórdia de Deus e continue lutando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.